Palmeiras e Flamengo, esse é o momento, hein? É agora que a gente vai falar desse grande jogo do final de semana, né? Vai ter saído do muro hoje? Ah, vai ter saído do muro, vai ter cara a cara. Tem um monte de situações aqui pra gente se indispor com todo mundo. Não sai do muro? Não, sai do muro. Entendeu, né? Não tem empate, né? O senhor entendeu, né? Então tá bom. Caramba, apontou o dedo, hein? Muito bem. Embora um empatezinho pro Palmeiras não era nada mal, né? Não tem empate. Agora entendi. Não vai ter empate, não. Vamos ouvir o Dorival, vamos nessa. É lógico que será um jogo importantíssimo. E eu ainda não tenho uma definição do que fazer. Estou buscando aí, vamos ver hoje também, tudo aquilo que tem acontecido com os jogadores em relação à partida de ontem. E depois disso, aí sim, tomaremos uma decisão. Vamos lá. Palmeiras e Flamengo desde que o Dorival Júnior estreou no time carioca. 20 jogos o Fla, 18 o Palmeiras. Aproveitamento do Flamengo um bocadinho maior, 76,7. 74,1 do Palmeiras. Gols marcados, mais do Flamengo, 42-32. Número de gols sofridos, o Flamengo sofre menos, incrivelmente, né? A gente tá falando isso aqui todo dia, né? Impressionante como consertou. 13-12. O Fla é vice-líder com 9 pontos a menos que o Palmeiras. É a chance do Flamengo tirar um pouco dessa diferença, diminuir para 6, ou o Palmeiras, 12 pontos e faltando 15 rodadas. Vamos lá. Vai que o Palmeiras vença. Acabou. Essa é a minha pergunta. Abre para 12 pontos. Abriria para 12 do Corinthians também, que é vice-líder também. Acabou o campeonato faltando 15 rodadas? É isso mesmo, Abel? Acabou. E eu estava assistindo o ESPN FC com o grande João Guilherme e ele disse, se o Palmeiras ganhar, segunda-feira no ESPN FC... Vai tocar o hino. Vai tocar o hino do Verdão. E eu peço, vamos tocar aqui no F360 também. A gente pede permissão ao João Guilherme, se o Palmeiras ganhar do Flamengo, vamos tocar o hino no F360 do Verdão. Daí é uma zica. Porque vai abrir 12 uma zicada violenta, hein? Não vai deixar isso. Peraí. Ano passado eu falei aqui... No Atlético Mineiro. Falei aqui, o Galo já é campeão, pode comemorar. Você cravou. Teve 500 mil printando. Torcida do Flamengo printando. Torcida do Galo me xingando, falando que eu tava zicando. Quem foi campeão? O Galo. Então pronto. O Galo ganhou. O Galo ganhou. 12 pontos de diferença. Mas até ganhar você arrepiou, hein, Abel? Suou no curvinho, né, próprio? Suei. Correndo um risco. Suou no curvinho. Você se expõe sem precisar. O Galo deu umas Vindo o Galo ali, eu ali. suava em casa, assim. Depois que acontece é fácil, né? 12 pontos de diferença se o Palmeiras ganhar. Você acha que o Palmeiras vai suar no curvinho o resto do campeonato ou acabou? Não acabou ainda não, William, mas encaminha muito bem. Fica numa situação bem confortável. A gente tem que ficar de olho também no Fluminense e Coritiba, que jogam na rodada. Por quê? Porque o próximo adversário é o Fluminense. O Palmeiras tem uma chance de abrir 12 contra o Flamengo e também abrir diferença para o Fluminense na próxima rodada. Isso para o Palmeiras pode ser muito importante, mas não acabou ainda não. Calma, ninguém precisa ser campeão antes da hora. 12 pontos você acha que vai tirar? 15 jogos. O Palmeiras vai perder 4 seguidas, o outro time ganhar 4? Abel, O Flamengo ganhar 4, ok. O Palmeiras perder 4... Quantas derrotas tem o Palmeiras no campeonato até agora? 2. né? Fora Ceará não sei nenhuma. e Atlético Paranaense. Aí de uma hora para outra vai perder 4, 5. sei, o campeonato Tô de brincadeira. emocional, muda rápido. Eu não duvido, olha aqui. Peso emocional. Falando sério, eu não duvido da capacidade do Flamengo, que aliás vem de 6 vitórias seguidas. Fluminense, o Galo está muito para trás, mas se estiver jogando melhor. Mas o que eu acho muito difícil é o Palmeiras ter 4, 5, 6 tropeços. Isso é que é difícil. Tropeço a gente está falando de derrota, não é nem empate, derrota. Porque se for empate não adianta, né? Agora, se abrir 12 pontos, vão suar no curvinho. Sim, os outros todos vão suar no curvinho. Que é pro palmeirense. Olha, 15 rodadas. 45 pontos. 12 pontos para tirar. Dá em média, não é, mas um ponto por rodada, toda rodada constantemente, é muito difícil, né? É muito difícil o Palmeiras virar o fio. Né? Por isso que isso daí é uma decisão muito mais para o Flamengo. Para o Flamengo é uma decisão. É a hora de baixar. Para o Palmeiras dá para negociar então? 0-0 aqui tá lindo? Para o Palmeiras não é uma final. Para o Flamengo é. Porque é bom lembrar, o empate, o Palmeiras fica a 9 pontos do Flamengo. A vida segue para o Palmeiras. A vida segue, até de uma maneira relativamente tranquila. Uma tranquilidade que o Flamengo não tem. Por isso, não tem discussão. É força máxima, é pé embaixo, é sangue no olho para o Flamengo. Para o Palmeiras é outra toada, é outro momento. Um Palmeiras mais fresco, como diriam os técnicos portugueses, né? A gente também não pode esquecer disso. O Flamengo vem de uma batalha pela Copa do Brasil. O Palmeiras estava descansando.
Tem 2 times o Mas Flamengo. e o elenco? Tem 2 times, o Mengão ali. Praticamente, né? Isso pro Flamengo ameniza. Não, ameniza, mas o outro tá inteirinho. O outro nem precisa usar o segundo time. O outro é ele. É o Palmeiras Cowboy. Não é o Palmeiras Under Rocks. Já deu pra sentir. Olha. Que beleza, hein? Que isso, hein? Palmeiras Cowboy, né? Pensando no uiscão da sexta-noite. Sextou, hein? etílica. Sextou 10 da manhã já, É que eu hein? não bebo uísque, hein? Pra mim isso é tudo na teoria. Ah, Mas entendi. não Já dá deu pra pra falar. sentir o palpite do professor. Não Né? dá pra falar de tô cerveja. achando. Cowboy. Sentiu que ele vai dar uma goleada pro Rocks. Palmeiras. Não, Falou não que o tem Flamengo vem cansado. Esse jogo não tem goleada. Esse jogo não tem goleada. Se bem que um dia eu falei num Brasil e Alemanha que não ia ter goleada. Ah, bom, isso Ah, muita gente foi aquele fez, 7-1, né? Não foi só É. você, não. É bom lembrar que o Flamengo, ele tem o Palmeiras agora, é um clima de decisão, mesmo a 15 rodadas, mas é um clima de decisão claro que é. importantíssimo para o Flamengo. E aí no meio de semana já tem a Copa do Brasil com o São Paulo. Né? Que a gente falou aqui, que já é a Copa do Brasil já semana que vem de novo. Então assim, não tem muito que poupar não, hein? Não dá para poupar contra o Flamengo. Mesmo que... já fica direto. Mas vocês não sentem que é meio uma decisão mais para um lado do que para o outro? É, sem dúvida. mais eu pro sinto Flamengo uma do que pro coisa- Palmeiras? é, Não, o eu Flamengo acho porque mais- assim, O quem tá Palmeiras atrás é o também Flamengo. Na verdade. Também é, mas, Também é no sentido de, se ganha do Flamengo, já praticamente tira o Flamengo da... mas não é uma prioridade. Então, nesse per- jogo, né? Tanto é que eu acho que o empatezinho pro Palmeiras é um baita negócio. A diferença é o seguinte, se o Palmeiras perder, não cai o mundo. Se o Flamengo perder, no Brasileiro, cai o mundo. O Palmeiras tem outros tiros para dar, outras tentativas. O Flamengo tem a impressão de que é o momento, é agora. Para o campeonato, é agora. Isso eu concordo. Todo mundo está sentindo É aquele jogo-chave, né? né? Aquele É confronto o chave. jogo-chave, que você fala, é agora que tem que virar. É a única chance que consolidação tem do nesse trabalho, campeonato. Tô com palpite já. Tô Ah, ansioso. então segura. Tô Segura ansioso. Segura a Que horas emoção. você sai do Vamos muro? ver o Faz Elton. agora logo. Não. Vamos ver o Elton. Suspense, deslocar, calma. não é assim tão Eu tenho que me fácil, deslocar pro cara a cara ainda. Isso aqui vai demorar um pouco. Precisa de ajuda. Calma. Vamos devagar hoje. Joelho detonado aí. Joelho a Elton, joelho. Pra não Vamos falar fazer podre. Sabe como são as coisas, né? O craque, ele é perseguido em campo. Aí acontece esse tipo de coisa. O craque é perseguido, Até acaba na rua, sofrendo. até na Alô, rua. Até na Messi. rua. Até na rua, não tem jeito. Ô, Elton, então vamos lá. Se é uma decisão pro Flamengo, mais pro Flamengo do que pro Palmeiras, então peraí. Pro Palmeiras, dá pra negociar o empate? Ou o Palmeiras tem que entrar pra resolver a parada, abrir logo 12 pontos e matar o campeonato? Não, é uma decisão para o Palmeiras também. Não dá para. O Flamengo, há poucas rodadas, era 10º, aí vai para 8º, vai para 6º, entra no G4. Já o segundo colocado é uma decisão para o Palmeiras também. E é um jogo de consolidação do trabalho do Flamengo, né? De um time que estava lá no meio da tabela, estava distante do Palmeiras e um confronto direto, que ainda acaba sendo um confronto direto, né? Porque o Palmeiras ainda enfrenta o Corinthians, enfrenta equipes que estão ali, o Fluminense, equipes que estão talvez ali no meio da tabela para entrar no G4. Então, é um confronto direto, sim, nesse momento. Eu acho que é importante para os dois, viu, William? É um jogo para vencer e disparar, e aí acabam os confrontos diretos, ninguém vai fazer mais confronto direto com o Palmeiras, pela distância, ou um jogo para o Flamengo encostar e aí torcer por esses outros confrontos que vão acontecer ao longo desse segundo turno. É importante para os dois. Por isso que eu acho que é um jogo que os dois vão levar muito a sério, né? Independentemente de ter Libertadores e Copa do Brasil. O Flamengo tem 3 competições e o Palmeiras tem 2. Confronto com o Flamengo é o maior desafio do Palmeiras do Abel esse ano? A gente sempre acha que o próximo jogo é o maior desafio Não. do Palmeiras. E sempre o Palmeiras supera os Eu não desafios. acho, não. Eu não acho que o Sei, jogo sei, contra o Cuiabá é o maior desafio do Não, Palmeiras. mas será que esse jogo de domingo é um jogo que é um desafio maior do que o Atlético na Libertadores? É isso que eu ia falar, o Não sei, Atlético 2-0 como estava no Mineirão, a circunstância que ficou. Não sei. O Corinthians em Itaquera da maneira que foi. Esses são bons Pera comparativos. aí, eles são bons comparativos. Eles são candidatos fortes a fazer a final da Libertadores. Sim. E se isso acontecer, esse será o maior desafio. Até pela ordem dos títulos, né? Será um título sul-americano. Se você perguntar assim, o adversário Flamengo, independentemente do jogo, é o grande desafio do Abel no ano, eu não tenho dúvida nenhuma. Até porque o Atlético negou fogo, né? O Atlético já ficou pelo meio do caminho. Em termos do adversário, não este confronto especificamente. Se houver a final da Libertadores, que todos imaginamos aqui, eu acho que vai ser a final da Libertadores. Sim. Aí um valor mais alto se levanta, né? Agora sim, você citou Atlético, você citou o jogo com o Corinthians, por rivalidade e tal, mas assim, nenhum deles estava jogando o que está jogando o Flamengo. Não. Nenhum deles
estava nesse nível de futebol que está o Flamengo. Por isso até a pergunta. É o maior desafio? Você tinha discordado também, né? Que não é o maior desafio. Esse jogo de domingo? Pro Palmeiras, não. Esse Flamengo. O maior desafio... o Flamengo... Esse Flamengo. Sim, porque o Flamengo... É o time que vai exigir mais do Palmeiras, não é o vice-líder do Brasileirão no momento? Mais. Não é só questão de posição ou do jogo. É o que o Flamengo está jogando. Sim. Esse tipo de jogo do Flamengo. O Flamengo ao lado do Palmeiras, né, são os dois grandes favoritos nessas semifinais de Libertadores. O Atlético Paranaense e o Vélez podem ser campeões? Podem, mas correm por fora, vamos dizer assim. Os maiores favoritos são o atual campeão e o Flamengo, que chegou em 2 finais nos últimos 3, 4 anos, né? E que tem os dois times mais preparados, enfim, elencos mais ricos. Agora, o jogo de domingo, não. O próximo grande desafio do Palmeiras, para mim, é o mata-mata com o Atlético Paranaense, mais do que o jogo de domingo. Copa do Brasil, o Palmeiras está fora. E ele tem aí um confronto com o Furacão para, quem sabe, ser o maior vencedor de Libertadores da América do Brasil. E ser o único a ganhar 3 seguidas. Mas no jogo ali, no taco a taco ali, o Flamengo não é mais time que o Atlético Paranaense? Estou falando de jogo, bola ali. Não estou falando do campeonato em si, estou falando do time em si. Sim. O maior desafio é você enfrentar um time como o Flamengo. Porque o Flamengo é mais bola que o Atlético Paranaense. Teve dificuldades ali contra o Atlético Paranaense, mas o primeiro jogo o Flamengo amassou e tal. O segundo jogo a gente fala de dificuldades pontuais ali no jogo, uma coisa ou outra. Mas passou pelo Atlético Paranaense. Nesse sentido, sim, concordo. Não, um é o maior desafio do outro, inclusive. Eles se enxergam assim. Eles enfrentaram o Atlético Mineiro por competições diferentes, que seria o terceiro envolvido aí nessa briga por título. Mas, assim, eu acho que esse nível não tem igual. Antes de começar a temporada, todos nós falávamos com razão, que os 3 grandes favoritos a tudo eram Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Não é isso? O Atlético Mineiro ficou fora já da Copa do Brasil, caiu na Libertadores e está muito longe no Brasileiro. Os 2 continuam. Quem que está junto aí? Tá o Fluminense, que sonhando ainda com o Brasileiro. Quem mais? O Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense sonhando com Libertadores e até no Brasileiro. De repente, se o Palmeiras perde esse fim de semana, o Furacão ganha, ele está na briga, o Furacão. O próprio Corinthians. Não acho que o Corinthians tenha time e elenco para lutar pelo Brasileiro. Mas o Corinthians está lá, com a mesma pontuação do Flamengo. Matematicamente, o Corinthians está na luta. Em relação ao começo da temporada, já se depurou o Atlético, que a gente colocava ombreando os outros, né? Já foi. E aí, quando você pensa nessa briga pela 4ª posição do país, a menção tem que ser o Atlético Paranaense, né? Porque o Atlético Paranaense agora cai da Copa do Brasil, está vivíssimo na Libertadores e faz um brasileiro também muito interessante. É quem está mesclando melhor tudo isso. Teve os momentos do bom futebol do Fluminense, me parece que já não é mais o mesmo momento, mas ainda tem uma certa consistência. E tem o Corinthians aí torcendo para ganhar uma Copa. A gente falou um pouquinho aqui, Elton, vamos aprofundar um pouquinho mais a questão do descanso. É um Flamengo que vem, como lembrou o professor, uma batalha contra o Atlético Paranaense, né, jogando fora de casa e tal, etc., desgaste de competições. O Palmeiras, nesta semana, o Palmeiras descansou. O Palmeiras teve tempo para recuperar jogadores, para ficar bem, para ficar quase que 100% aí para esse jogo contra o Flamengo. Vai fazer diferença? Vai fazer diferença. O Palmeiras tem essa e a próxima, né? Por isso o time vai jogar aí com a equipe principal, certamente. E eu acho também, viu, William, que o Flamengo deve jogar com seus principais jogadores, viu? É uma pena, porque no primeiro turno a gente reclamava que esse jogo aconteceu em meia data FIFA, né? O calendário de futebol brasileiro não privilegia os grandes jogos. E agora vem o jogo do segundo turno, que é um confronto entre o primeiro e o segundo colocados, se falando na possibilidade de poupar jogadores. Eu acredito que o Dorival vai colocar, não sei se os 11 principais, mas eu acho que vai ter aí jogadores importantes desse time A, digamos assim, do Flamengo, para enfrentar o Palmeiras. Mesmo tendo esse desgaste, né, de jogos de Copa do Brasil, de Libertadores, já sabendo que tem um jogo no próximo meio de semana de Copa do Brasil, não acredito que o Flamengo vá fazer o que fez com o Atlético Goianiense, que fez até contra o próprio São Paulo, né, jogando com a equipe reserva e jogando bem, vencendo até o São Paulo também com um time meio modificado no Morumbi. Eu acho que contra o Palmeiras o cenário é diferente, né? Até porque o Flamengo já se colocou como, no momento, né, o desafiante ao título brasileiro.
ele pode deixar para poupar no próximo final de semana, quando ele joga contra o Botafogo. Que, apesar de ser um clássico ali, regional, o Botafogo não luta pelo título como o Palmeiras. Não, e o time B do Flamengo, pelo amor de Deus, né? O time B do Flamengo tem feito estrago, né? Então. Pra caramba. Dá pra encarar. A diferença não fica tão grande em relação a esse Botafogo de hoje, como poderia ficar, de repente, em relação ao Palmeiras, que é forte demais. Em tese dá. Mas clássico, Botafogo sempre gosta de dar umas complicadas com o Flamengo. Porque aí também você já pensou fazer o que se considera o mais difícil contra o Palmeiras e começar a perder pontos, como, por exemplo, para o Botafogo? Mas é melhor você perder ponto para o Botafogo do que para o Palmeiras no momento, Eu não tenho dúvida nenhuma que tem que ir com o time titular agora. Né? Tonight is the night, como diz o cara lá do UFC. É o momento. Não pode deixar passar esse trem. Depois a gente pensa no resto. Não, e até porque para o Flamengo a sequência do Brasileiro vai ser determinada pelo que vai acontecer domingo. Não tem como a gente imaginar o Flamengo daqui 2, 3 rodadas, talvez com derrota domingo. É um cenário, 12 pontos atrás. 6 pontos atrás é um outro cenário. Né? Então, assim, é muito difícil projetar o Flamengo meio assim, independentemente de domingo, o que vai acontecer daqui em diante. Não, é domingo que vai determinar muita coisa para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Nas Copas é uma outra história. Aliás, o Leão está me lembrando uma sequência aqui do calendário. Palmeiras e Flamengo. Vai que o Flamengo vença, consegue. Diminui para 6. Na próxima rodada, o Palmeiras pega o Fluminense. Sim. Jogo no Maracanã. Fora de casa. Por isso que eu falei. No sábado. No domingo, tem Flamengo e Botafogo. Jogo às 11 da manhã. Né? Vai com reservas contra o Botafogo. Exatamente. E se o Palmeiras tropeça? Se diminuir para 6 domingo, não. Se o Palmeiras tropeça contra o Fluminense no sábado? 6 domingo, As reservas do Flamengo são muito fortes. Gente. Pode acontecer. Lembrando que o Fluminense pega o Corinthians na Copa do Brasil, né? Isso. Também. Também tem isso. E aí, como é que faz? Eu acho que chegou, por mais que o time B do Flamengo seja ótimo, né? Eu acho que chegou aquele momento na temporada que é a hora de esticar a corda. É a hora de esticar a corda, meu amigo. Principalmente, se ganhar do Palmeiras. Aí não tem nem o que conversar. 6 pontos de diferença. Se ganhar do Palmeiras, está na hora. Pode até, eventualmente, pegar alguém do time B, dar uma mescla, 3 jogadores ali e tal, mesclar, e tem condições, zero problema. Mas fazer o que está fazendo, por exemplo, só o Santos dos titulares, por melhor que seja o time, aí vai ter que abortar essa missão. Se ficar a 6 pontos, tem que esticar a corda. Fala, Bel. Só lembrando que a gente acaba se confundindo, esquece. 6 pontos ainda é uma grande vantagem, hein? Não é? É uma belíssima vantagem. É possível de tirar, mas ainda é uma excelente vantagem. Porque está entre os 6 e o 12, né? Como a gente está pensando em 9, 12, quando fica 6, a gente fala, opa, 6 é uma moleza. Puede, né? 6 ainda é uma bela diferença para um time bom como tem o Palmeiras. E tem o componente da rivalidade com o Botafogo. O Botafogo quer uma coisa da vida, é complicar o Flamengo. E complica, muitas vezes complica. O primeiro turno venceu. O Botafogo venceu. Depois que eu vi o Botafogo quebrar uma sequência de 52 partidas invictas do Flamengo do Zico com gol do Renato Sá, eu acredito em tudo. E de lá para cá tem outros exemplos do Botafogo. E o gol do Maurício? E o Baila Comigo? E o gol do Maurício? Baila Comigo, em 81, o gol do Maurício. Foi falta, jogos de turno foi falta mesmo. ali no Leonardo, hein? Não o foi, Botafoguense sabe, né? O Botafoguense sabe. É um outro clima, é um outro astral. Mais um motivo para botar os titulares. Caramba, ninguém vai morrer também dando uma esticada. Não, mas com o Jorge Jesus esticou essa corda. Chegou um momento que esticou a corda. Chegou um momento, não, com o Jorge Jesus. Nunca teve esse negócio do time B, né? Os caras iam lá, eu não estou dizendo que tem certo ou tem errado, estou falando que é o momento, é você entender o momento. Então, naquele momento, esticou a corda e conquistou tudo o que conquistou. Talvez tenha chegado o momento de esticar a corda, porque, vamos lá, eu não sou fisiologista, mas eu estou imaginando aqui. Ao contrário, você não está com moral nenhuma, né? Inclusive, não dá para jogar, só uma pergunta, não dá para jogar com Ayrton Lucas, dá para jogar contra o Palmeiras? Por isso que eu falei que dá para mesclar. Everton Cebolinha, dá para jogar? Por isso que eu falei que dá para mesclar. Que não vai jogar, né? Não vai jogar no meio de semana, o Davi Luiz não vai jogar. Não vai. Ele não volta. Ele não jogou, ele volta. Não, tá certo, ele volta. Mas Everton Cebolinha não dá para jogar? Dá para jogar. Dá para jogar. Thiago Maia ou Vidal? Pra jogar. Tranquilo. Dá pra jogar? Tranquilo. Pera aí, gente. Por isso que eu falei que dá pra mesclar. Mateuzinho, dá pra jogar? Dá pra jogar. Deixa o Rodinei. Vitor Hugo, dá pra jogar? Dá pra jogar, muito.
Lázaro, dá para jogar? Dá para jogar. Então, mas aí Já deu meio time. Mas aí quando a gente... Então, mas aí quando a gente chega em Vitor Hugo, Lázaro e Marinho, aí já chega nesses jogadores, que eu acho que aí dá para segurar um pouquinho mais, entendeu? Dá para ficar no banco. Quando a gente fala de Cebolinha, quando a gente fala de Vidal, Thiago Maia... Ayrton Lucas, aí é quando eu falo da mescla. Aí é legal dar aquela mescla. Aí com esses caras aí dá para mesclar. Os outros dá para segurar um pouquinho mais. Alguns vão ter que puxar um pouquinho mais a corda. Não dá para você ficar a 6 pontos do Palmeiras, ter um Botafogo pela frente e tal, etc., e você privar de usar o Gabigol, de usar o Pedro. Tem que usar esses caras. O Rascaeta, o Everton Ribeiro, que está numa excelente fase. Tá o Gabigol? Não dá para provar, não. Para 25? 25, por aí. Então. Pra jogar, joga, não é? Contra o Palmeiras. E o Pedro? E joga... O Pedro também. Joga tá querendo o Pedro. Ir pra Copa. Né? E nem que seja em algum momento do jogo, o Flamengo enfrentou o São Paulo com reservas e acabou ganhando com o gol do Gabigol. Sim. No fim. Sim. O Gabigol estava lá em campo. Foi. Dá para fazer essa mescla, inclusive, durante a partida, né? O Flamengo tem solução, não tem problema. Tá? Isso é verdade. Tudo que envolve o Flamengo, a gente fala muito mais em soluções, em excesso de soluções, do que em problemas. Tudo é solução para o Flamengo. Ô Elton, a expectativa é de jogão, né? A gente sempre fica com essa expectativa. Em outros confrontos importantes, a gente tinha uma expectativa de um jogão e não foi necessariamente um jogão. Foi um jogo mais estudado e tal, etc. Um 0-0, 1-0 ali e tal. Os jogos que, de certa forma, chegaram a decepcionar um pouquinho. Não estou falando só de Palmeiras e Flamengo. Estou falando de outros confrontos também que a gente tinha essa expectativa, envolvendo Atlético Mineiro e tudo. Vai ser jogão ou não vai ser jogão, Elton? Qual é a tua expectativa? William, eu acho que é um jogo que todo mundo espera, né? É por isso que eu acredito que os dois times devem valorizar muito esse jogo, né? O Abel Ferreira sabe que é o grande concorrente na temporada. O Atlético acabou ficando para trás, né? Então fica o Flamengo realmente, principalmente, né, olhando para a Libertadores. Olhando no Campeonato Brasileiro, é um confronto onde o Palmeiras pode deixar um dos favoritos bem para trás. E o Flamengo sabe também, né, que esse jogo é importante para tudo, né? Para a temporada, para a briga pelo Campeonato Brasileiro, para a consolidação de um trabalho, para motivação para a sequência da temporada. A expectativa tem dos dois times completos, porque eu acho o time B do Flamengo inferior ao time titular do Palmeiras, isso ninguém discute, então Palmeiras entraria, claro, como favorito jogando em casa. Os dois elencos, os dois times equilibrados, dá jogo, né? E a chance que todo mundo tem de ver esse Palmeiras e Flamengo, pelo menos, é o único jogo garantido que temos, né, até o fim da temporada, já que o jogo do primeiro turno foi prejudicado pela data FIFA. Então, acredito no grande jogo se os dois times... O Palmeiras vai, certamente. Se o Flamengo colocar seu time principal para encarar esse Palmeiras. Jogão? Calma. Calma. Eu sabia que de você vinha o calma. Calma mesmo. Mas o Elton destacou pontos importantes, né? Porque, assim, o jogo por si só, William, é um jogo que tem muito peso pro Campeonato Brasileiro. E tem essa situação que o Elton destacava, de um olhar pro outro e observar que, olha, tá aí o grande rival da temporada, em relação a grandes títulos, talvez em relação a Libertadores daqui a pouco. Tem a última Libertadores que pro palmeirense foi um dia muito especial, um dos grandes títulos da história do Palmeiras, de Montevidéu, com o gol do Daverson. Então, assim, eu não sei se o jogo vai ser tão bom quanto a gente às vezes está esperando em relação à qualidade do jogo, o jogo tão bem jogado, porque tem muita tensão envolvida. Mas que é um jogo muito grande para o campeonato, não resta a menor dúvida. Esse aspecto do jogão aí eu espero mais do Flamengo do que do Palmeiras. O característica de como um gosta mais de cozinhar a situação do que o outro, um precisa resolver mais a situação do que o outro. Então, acho que essa questão estética aí está mais na mão do Flamengo. De como o Flamengo vai correr atrás desse resultado, da intensidade que o Flamengo imprimirá a este jogo. Nesse sentido, eu espero algo mais parecido com o Flamengo e Atlético Paranaense do Paraná, que ali estava escrito assim, Flamengo jogou quarta. Não é que jogou quarta, se esfalfou quarta. Quarta foi um jogo, foi um acumulado de 180 minutos para conseguir aquele gol do Pedro. Contra um adversário muito, muito difícil, né? E o Palmeiras também é um adversário muito difícil. Então, essa questão mais estética aí que a gente está falando, do jogão, eu espero mais a iniciativa do Flamengo atrás do resultado e esse Palmeiras fatal que a gente conhece, né? Você acha que vai ser um Palmeiras reativo?
Pode até ser. O Palmeiras tem o direito de ser reativo. Claro, não é uma crítica. Não, o direito estilo até de jogar. matemático. O Palmeiras tem muita variação. Eu espero o jogão dos país dois, viu? que consegue, tem situação de marcar mais à frente, às vezes de marcar um pouco mais atrás, tem a saída de contra-ataque. O time com a bola já envolveu muitos adversários no Brasileiro. É um time, assim, em relação à equipe de futebol, a jogo coletivo, o do Palmeiras chama muito a atenção, porque o trabalho é muito bem feito, os jogadores assimilam muito, acreditam muito no treinador. Então, assim, o Palmeiras já há algum tempo deixou de ser o time de uma nota que se destacava muito em relação às outras, de uma nota só. O time tem muitas notas, né? E domingo pode ser uma dessas aí que vai aparecer. E para quê? Talvez esperar um pouco mais, de marcar mais à frente. E para que se expor? O Palmeiras, para quê? O que o Palmeiras ganha em se expor? Além dessa diferença maior nessa altura, que pode vir depois. O que eu quero dizer é que o Palmeiras não é um tudo ou nada para o Palmeiras. Sim. Para o Flamengo, do ponto de vista do campeonato, é muito mais próximo de ser. É a chance que o Flamengo tem. Então, eu espero mais iniciativa por parte do Flamengo. O Abel está esperando o jogão dos dois. Diferentemente de vocês. Já que o Prats está inspirado e lembrou Antônio Carlos Jobim com samba de uma nota só, eu acho que um time que tem Dudu, Scarpa, Veiga, Gustavo Gomes, Rony, eu espero um futebol bonito também. Eu vejo muita beleza. Aquela ultrapassagem do Piquerez, aquele gol contra o Corinthians, eu vi beleza naquele contra-ataque. É óbvio que às vezes o Palmeiras trava o jogo, aí eu estou com o professor. Pode ser não é um jogo tão vistoso, apesar de eficiente muitas vezes, mas o Palmeiras muitas vezes joga bonito também. Eu espero um jogaço pelos dois elencos. O Evair dos tempos modernos, que é isso daí, espero que esteja em campo. Abel, de onde você criou essa daí? Pedro, pô, não é o Evair dos tempos, mata no peito, faz gol de bicicleta, dá assistência para os amigos. Não, essa daí eu não estava esperando. Joga de cabeça erguida. Você foi forte. Time que tem Danilo, por exemplo. Eu gosto de ver o Danilo jogar. Também. Pô, o jogador joga bonito, né? Muito. Não, tem muita qualidade. O mais guerreiro ali, batalhador e tal, acho que é o Zé Rafael no momento, né? Que tem jogado muito Incansável, bem. hein? Tem jogado muito bem. Aliás, já que a gente está falando aí de vários valores individuais, estou sentindo que vem uma votação interessante daqui a pouco. Votação? Mas Olha não é que vem, viu? Pedro. Vem. O Abel. Diga, Elton. E tem um detalhe aí, viu? Nessa guerra fria de narrativas entre técnicos, principalmente o Abel Ferreira na Berlinda, o Dorival Júnior, representante, um dos representantes, inclusive, né, da Federação Brasileira dos Treinadores, está sempre envolvido também nessa melhoria, digamos assim, das condições de trabalho dos técnicos. Também é um momento para o Dorival Júnior tentar provar, né, que o treinador brasileiro também tem repertório, que o treinador brasileiro também tem possibilidade de fazer grandes jogos e vencer grandes jogos. Então, não duvido disso estar no pacote também, porque isso é discutido internamente.